Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Então, oficialmente, está iniciada o nosso satsang de perguntas e respostas. Se nós tivermos perguntas, nós teremos respostas. Se não tivermos perguntas, o Fábio vai criar umas perguntas para a gente, em nome do grupo. Professor? Aí. Oi. Professor, Stella. Isso. Eu agora, trabalhando essa parte de eu sou a consciência que ilumina tudo, inclusive o meu corpo físico, eu tenho uma certa dificuldade de assimilar como que a consciência é a carta e como é que ela ilumina. Eu já assisti alguns vídeos, eu já procurei tentar solucionar isso sozinho, mas eu não consigo, por mais que eu tente perceber essa luz, eu fico sempre angustiada, porque eu falo assim, mas a consciência não faz nada, como é que ela pode iluminar? Então, se o senhor puder me iluminar a respeito disso, eu agradeço. Então, sobre isso, a dificuldade, essa aparente contradição, é devido à limitação que nós temos com uma linguagem dualística, né, em elaborar e conter os conceitos da não-dualidade. Então, a consciência é não dual, é a única realidade, é o substrato de tudo, e quando a gente diz que ela é a luz do iluminador, a gente diz, mas imediatamente a gente tem que corrigir essa linguagem, porque o iluminador dá a entender que ela tem a capacidade de, literalmente, né, de iluminar. E como você lembrou, ela é livre de qualquer ação, ela é a carta, né? Então, para evitar esse problema, quando as pessoas começam a fazer essa confusão, começam a perceber uma possível contradição, eu digo, vamos então modificar essa expressão e usar uma palavra que é um pouco melhor, mas ainda assim é problemática, que é a consciência, ela brilha em contato com os corpos sutis de todos os vivas. Imagine que a consciência seja o substrato, ok? Ela pervade Maya e o inteiro universo, seja ele manifesto ou em sua condição potencial semente. Então, ela é a única realidade e é o substrato. Tudo que existe a partir de Maya nada mais é do que uma aparente sobreposição na consciência. Então, você imagine que a consciência permeia tudo, pervade tudo, né? E ela tem uma afinidade, ok? A afinidade, entre parênteses, né? Quote and quote, parênteses, quote and quote, entre aspas, ela tem uma afinidade com os corpos sutis dos jivas. Então, qualquer objeto no universo que contenha 3 corpos, né, contenha o corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico, e esses 3 corpos estejam alinhados, significando dizer o causal, o sutil, ambos ancorados no aparato físico, aí o que ela faz? A consciência, a gente pode dizer que ela ilumina o intelecto dos seus jivas, dos jivas produzidos por Maheshwara, mas numa linguagem menos problemática, a gente pode dizer que a consciência ela brilha em contato com os corpos sutis dos jivas produzidos por Maheshwara. Então, quando ela brilha, a gente já pode imaginar que ela não está fazendo nada. A natureza dela é brilhar do mesmo modo que o Sol brilha sem fazer nada, porque a natureza do Sol é brilhar, entendeu? Então, isso já é substituindo ela iluminando,
Iluminar o verbo, né? O verbo iluminar. Agora, quando coloca, substitui com a palavra, ela brilha. Então, ela brilha porque a sua natureza é brilhar. Então, ela brilha sempre, mas ela brilha e reflete nos corpos sutis dos seus jivas. Então, agora, a gente tem que sair, né, desse contexto mais filosófico, digamos assim, e sempre abordarmos esses ensinamentos do ponto de vista da nossa vida prática, né? Porque se você for observar cuidadosamente, a consciência, que é a sua real natureza, ela está brilhando através dos 3 estados de consciência humana. Quando você sonha, ela brilha, né? Ela brilha como Taijasa, né? Aquele que ilumina, né? O material interno, né? O material interior das vasanas, projeta o mundo dos sonhos, né? Então, por que aquele mundo dos sonhos é projetado? Ele é projetado porque a consciência, ela brilha e reflete as vasanas no estado de sonho. No estado de vigília, a consciência, igualmente, ela pervade o corpo sutil no estado de vigília e ela brilha no corpo sutil, na mente, no intelecto do jiva humano, principalmente, para quê? Para iluminar os meios ambientes de cada um de seus jivas. Então, essa consciência, Estela, você sabe que ela é a mesma que brilha produzindo os seus sonhos e ela brilha produzindo esse estado, né, o pratibhasika, que é o modo no qual você ilumina e percebe o Vyavaharika, que é a projeção de Maya e Shwara. Maya e Shwara projetam o universo e você vai receber essa luz da consciência que pervade tudo, mas quando ela entra em contato com seu corpo sutil no estado de vigília, é como se ela tivesse um caso de amor ou uma afinidade com os corpos sutis, aí ela brilha e ela produz o quê? Ela produz a consciência refletida, que nada mais é do que o jiva. Agora, dentro do âmbito da sua experiência, Estela, que é mais importante, você sabe que você, quando está sonhando, existe um princípio chamado consciência, existência não dual, né, que propicia você aquelas percepções do mundo dos sonhos, né? Você pode dizer assim, não, é minha mente que faz isso, mas você sabe, você já compreendeu esse ponto, né, dos estudos, né? Você já compreendeu que a mente nada mais é do que energia, né? É um pensamento, é energia, né? Você sabe que qualquer energia é fundamentalmente inerte, porque essa sentiência humana, ela não existe sem a presença dessa consciência que ela concede ou ela empresta a sua natureza como consciência e existência, né? Concedendo consciência e existência aos seus jivas. Tá? Então, você sabe que a sua consciência, todo dia de manhã, quando você acorda de manhã, ela atravessa os 3 estados, sono profundo, né? O sono profundo, ela vai experimentar a não dualidade ou ausência de objetos tangentes, né? Objetos perceptíveis, né? Aos órgãos sensoriais naquele estado de sono, né? Então, ela vai passar por esse estado, aí ela vai passar pelo estado da projeção do mundo dos sonhos, e ela vai acordar aqui ali no meio da noite ou de manhã cedo como o bicho, que é o jiva em seu estado de vigília, né? Então, se você for usar a sua experiência como um laboratório e for observar muito atentamente, examinar, você vai perceber que essa consciência, ela realmente é a carta, ela jamais se modifica. E se você for observar, ela é a mesma consciência que reflete no intelecto do seu marido, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos. É a mesma consciência, né?
ela parece ser diferente de pessoa a pessoa, porque quando ela brilha, ela vai iluminar o conteúdo vassânico, as vassanas de cada um. E as vassanas, sendo um produto de Maya, é uma configuração única para cada jiva individual. Tá? Então, você tem que observar todos esses fenômenos da sua experiência do dia a dia, observando as pessoas ao seu redor, compreendendo, sob a luz do Vedanta, compreendendo a sua natureza, a carta, aquilo que não faz nada, mas por desenho de Maheshwara, ela simplesmente brilha ou reflete em contato com os corpos sutis, entendeu? Não é simples? Agora que a lógica é simples, é importante que você aplique essa simples lógica observando e examinando as suas experiências do dia a dia, entendeu? É isso que nos permite assimilar esse conhecimento, porque o Vedanta não é simplesmente uma filosofia, uma teoria, né? É realmente integrar esses conhecimentos em nossas vidas e fazer de nosso complexo corpo-mente o nosso laboratório. A gente começa a reexaminar as nossas experiências sob a luz desses ensinamentos, entendeu? Porque o Vedanta é sobre nós mesmos. Nós somos o laboratório e nós, como é que se diz? Eu ainda chego do ponto de vista de ciência, no laboratório, tá? Campo de experiência. Nós somos o pesquisador, nós somos o laboratório, entendeu? E nós usamos, né, essa metodologia do Vedanta para reexaminar essa experiência nossa sob a luz dessas declarações, tais quais você é a carta e você é sempre presente, jamais não presente, never não presente, nunca não presente. Você existe sempre além da temporalidade e você jamais faz nada, você é livre de qualquer mudança ou modificação. Você é vicara, se eu não me lembro bem, vicara, entendeu? Você não faz nada, você é sem início e sem fim, e você jamais se modifica. Okay? Então, você tem que analisar e examinar, verificar, até que você possa constatar. Okay? Muito obrigada, professor. Esclareceu bastante. Muito obrigada. Ok, legal. Se você sempre traga as suas dúvidas, entendeu? Nessas sessões ou durante o final de semana, perguntas e respostas. Agora você sabe que você não faz nada, né? E você não se sente preguiçosa nem culpada, né? Você sabe, você faz, mas o complexo corpo-mente vai fazer aquilo que de natureza sua, né? Deve ser feito, né? Por questões de constituição e questões de Dharma, né? Karma. Mas você é o quê? Você é esse princípio testemunha, o sujeito, esse princípio testemunha, que não é uma entidade experienciadora, mas é aquilo que permite a esse complexo corpo-mente ser uma entidade conhecedora e experimentadora. Você não quer se misturar com um agente experienciador, você quer discriminar entre você e o agente experienciador. Porque se você se confundir com ele, você vai sentir que você está fazendo, que você é temporal, limitada pelo tempo, e que você é em constante mudança. Entendeu? Você vai ficar confuso a respeito da sua real identidade, porque você vai perceber que você muda de um momento para o outro.
Arlindo, está ouvindo? Sim. A metáfora de que que a tartaruga ela recolhe os membros dos objetos, ela é aplicável assim de tipo, a gente sabe, a gente tem o conhecimento indireto até enquanto eu não obtenho o direto ainda, a gente sabe, ou mesmo depois que eu obtenho o direto, a gente sabe que esse mundo, a Mítia existe, a gente continua transacionando aqui em Mítia, entendeu? Mas ela significa o quê? É você não se identificar com os objetos, é isso. Porque a gente tem que continuar contatando, através dos membros, dos órgãos do sentido, as experiências. Esse retirar, né, que está lá no Gita, é para você não se identificar com isso, saber que aquilo lá é uma coisa transitória, é isso. Não, aquele ensinamento e aquela metáfora, analogia, ela se refere à capacidade do investigador, do Vedantino ou do Jnani, regular, controlar os seus órgãos de percepção e os órgãos de ação deliberadamente. É parte daquelas qualificações de disciplina de controle, entendeu? De regulação. Então, os órgãos sensoriais, eles vão conectar os seus respectivos objetos porque eles foram desenhados para isso. Mas o indivíduo busca o autoconhecimento, ele precisa desenvolver uma capacidade de controle e regulação de modo que essa conexão com os órgãos sensoriais não seja mecânica ou compulsiva. Se for uma coisa mecânica e compulsiva, o indivíduo fica à mercê de Ishvara e da ignorância universal, que é essa tendência de correr atrás desses objetos de contato como se eles pudessem resolver a problemática do jiva, entendeu? Então, para o buscador, é importante que ele desenvolva essa capacidade de controle, de regulação, tal qual a tartaruga, que recolhe os seus membros sempre que necessário. Ou, em outras palavras, ela estende os seus membros quando for necessário e ela recolhe sempre que não necessário. O que a gente vê no mundo? As pessoas são tão extrovertidas, tão rajásicas ou tamásicas, né, que elas tendem a ficar sempre, né, extrovertidas, contatando os objetos, né, do campo compulsivamente. Elas não têm um livre-arbítrio de dizer, não, agora... Você vê as pessoas que falam compulsivamente, as pessoas que agem compulsivamente, entendeu? Então, você vê todos os tipos de vasanas que se tornaram tendências, que se tornaram hábitos, que se tornaram vícios, que escravizam as pessoas, né? Por quê? Por causa dessa compulsividade, mecanicidade dos membros, dos órgãos sensoriais contatarem os seus respectivos objetos. Tem pessoas que são totalmente, né, voltadas ao campo, elas se sentem que elas não têm foco, entendeu? Elas são sempre, né, dispersas e atentas, porque qualquer estímulo vai distrair a pessoa, né? Aí entra uma das disciplinas, essa é controlar os membros, os órgãos sensoriais, controlar os órgãos de ação, controlar os pensamentos na medida que eles surgem. Esse pensamento ele vai gerar uma certa tendência de agir, de fazer, né? de falar, verbalizar. Então, você vai desenvolvendo uma capacidade deliberada de ir filtrando e de tal modo que você interaja com o campo somente quando é realmente necessário, né? Eu costumo dizer que as pessoas que falam compulsivamente, elas deveriam fazer um exame muito atento, porque a linguagem ela serve para propósito de comunicação. Mas quando a pessoa fala em círculo, ou repetidamente, a pessoa já está usando a linguagem como meio de comunicação,
Elas estão usando a linguagem para simplesmente, né, jogar para fora essa compulsividade, entendeu? De agir verbalmente. Outras têm uma possibilidade de agir fisicamente. Outras têm uma possibilidade de agir mentalmente. Elas ficam pensando o tempo todo. E a gente sabe que a gente precisa de uma calma, um coração tranquilo, uma mente contemplativa, onde essa compulsividade por pensamento, verbalização e ação é sob controle. Esteja sob controle. Uma vez uma pessoa perguntou a Ramana Maharaj, me dê alguns conselhos, me dê uma estrada, me dê uma orientação, né? Eu quero ser como você. Aí a Maharaj falou assim, moderação. Aí a pessoa perguntou, ok, mas elabore um pouco, moderação de quê? Ele falou, seja moderado com o falar, o comer, são outra, né? Os órgãos sensoriais gostam de abrir a geladeira, tem pessoas que pensam, né? Ser moderado com o comer, com o falar e o dormir, foram instruções de Ramana Maharaj, entendeu? A pessoa que come desenvolve mais teimosia. Uma pessoa que fala muito, ela vai se tornar sempre mais extrovertida, ela vai rajas e tamas, esgotamento, depois depressão física, mental, intelectual. Então, a moderação, ela só chega através desse processo de controle dos órgãos sensoriais, os órgãos das ações, de ações, e a mente, os pensamentos, né, as vasanas, as tendências, etc. etc. Tá? Então, aquele ensinamento significa dizer que você precisa agir, mas somente quando realmente necessário. Quando não necessário, Marcelo, o que você quer fazer? Você quer ficar em paz, você quer tranquilizar a sua mente e trazê-la de volta para as condições de ensinamentos como apresentados pelo Vedanta. Você já compreendeu que nenhuma ação vai resolver esse problema do jeito. Somente a contemplação e a condição de que a gente não precisa agir para obter nada, porque a gente já é cheio, inteiro, completo, a gente já é a realidade. A gente é a consciência cheia, inteira e completa. Então, a gente quer converter essa compulsividade pela pensamentos, né? Pensamentos não deliberados, entendeu? Organizados, ações, verbalizações, né? Também compulsivas e mecânicas, não deliberadas, são vasanas em ação. Então, tudo aquilo ali a gente precisa regular de tal modo que a gente seja tal qual a tartaruga, que sabe recolher os órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos e os órgãos das ações, sempre que eles não sejam necessários, entendeu? E, naturalmente, nós precisamos de reorganizar nossas vidas, nossos estilos de vida, de tal modo que a gente desenvolva também um estilo de vida mais satívico. Porque se a gente quiser fazer esse trabalho de desenvolvimento das disciplinas, mantendo um estilo de vida extremamente rajásico, a nossa chance de sucesso é muito reduzida, entendeu? Ótimo, obrigado. Arlindo, o som tem cortado um pouco, picotado um pouco. Você acha que se fechar o vídeo melhora? Você quer tentar? Vamos tentar sim. Então tá. Quem se habilita? Como está aí sua autoinvestigação, esse trabalho? Você tem trabalhado com tanta, né, dedicação e consistência, né, sempre presente. Você tem alguma novidade para a gente? Se não tiver, não se acanhe, hein? Pode simplesmente permanecer em silêncio. E agora, está me ouvindo? Agora sim. Era meu microfone aqui.
Você estava falando sozinho aí? Eu estava... Ele mudou a configuração do meu microfone aqui. Mas você fez uma pergunta aí, eu não entendi. Não, eu só disse que você tem feito esse trabalho já há diversos anos e muita dedicação e consistência. Você está sempre presente nas nossas classes, né? E eu gostaria de saber como é que está o seu processo de autoconhecimento, né? Se você tem resolvido as suas dúvidas, se você já não tem mais nenhuma dúvida a respeito da sua real natureza, entendeu? Se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar em termos de esse é o meu autoconhecimento, ou essas são as minhas dúvidas, essa é a minha compreensão a respeito daquilo que eu sou, ou essas são algumas dúvidas ainda, alguns pontos que talvez estejam ainda não claros. Eu queria simplesmente saber como é que você está dentro desse processo. Entendi. Olha, é o seguinte, eu tenho, além de reflexões e tal, eu estou mais, hoje em dia, eu estou mais, não é preocupado, mas eu estou mais interessado no funcionamento de mídia. Para mim, isso é fundamental. Eu estou bem interessado nisso. Eu tenho pensado bastante sobre esse assunto. Porque, para mim, sem entender mídia, eu não vou entender, acho, nada. Exatamente. Eu tive estou focado mais... Oi? Hoje eu tive com o grupo de inglês, do inglês, eu tive hoje uma classe do Viveka Shuddhaman, onde veio à tona esse tema também. Eu falei um pouco sobre isso. A compreensão de mídia é fundamental. Se nós não compreendermos realmente o sistema, né, de mídia, o modo o qual Maheshwara opera todos os seus jivas de modo tão mecânico e compulsivo, se a gente não compreender essa máquina, esse sistema, esse computador macrocósmico, né, que vai operando, governando e gerindo o campo e as atividades de todos os jivas, a gente não consegue sair dessa ignorância, entendeu? Então, a preparação mesmo é através da compreensão das leis que governam a experiência humana, entendeu? A compreensão e a inclusão desse fator chamado Ishvara, né? O Lord, né? E a compreensão desse relacionamento entre nós, Ishvara, e o campo dármico. Então, que esse fascínio seu, mídia, seja um fascínio que seja principalmente focado na compreensão da sua existência dentro de Nitya como um jiva, que é a sua identidade secundária. Você precisa de permanecer focado em Nitya, mas principalmente focado em Nitya em relação a você, no sentido do modo que você se relaciona com Maheshwara e o campo dármico, né? Esse é o mais importante, não a gente de cair no campo acadêmico, né? Então, isso tudo tem que ser estudado do ponto de vista de um laboratório, né? O Jiva, ele precisa compreender Ishvara, compreender o Dharma Field, compreender o Jiva, que é a sua identidade ou natureza secundária, e assim fazendo, a gente vai purificando esse Jiva, porque sem essa purificação, a gente jamais pode compreender Satya. A gente precisa compreender Nitya, e não somente de um ponto de vista acadêmico, de modo que a gente possa, né, processar essa preparação, né, essa maturidade, essa purificação, que nos permita realmente compreender a nossa natureza como Satya. Mas, como você disse, é muito importante a gente compreender Nitya, mas não simplesmente ponto de vista, eu vou compreender agora esse fenômeno chamado a projeção do universo. Nitya, eu quero compreender. Não, eu quero compreender o meu relacionamento com Ishvara e com... Quero compreender eu e minha
natureza secundária inferior como Jiva, a menos que eu compreenda a mim mesmo como Jiva, dentro desse relacionamento com Ishwara e Jagat, eu não vou desenvolver as qualificações necessárias para compreender a minha natureza primária, superior, né, como Satya. É exatamente isso. Esse é o ponto para mim. Super legal. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo nitidamente? Porque eu estou no celular. Quem que está falando? Jesus. Oi, Jesus. Diga aí, querido. Professor, é o seguinte, né, eu estou recente aí no estudo do Vedanta, né? Então, eu estou lendo o livro aí nos primeiros capítulos da Essência da Iluminação e assistindo também os vídeos, né, lá com o professor Fábio aí. Eu vou fazer só uma pergunta em relação ao ego. Assim, eu já li muitos livros, né, sobre a busca espiritual, principalmente assim do Krishnamurti e do Osho. Quanto ao ego, a pergunta é o seguinte: quanto ao ego, o ego ele existe ou não existe? Ele tem que ser eliminado ou não? Se ele tem que ser eliminado, como viver nesse mundo sem o ego? O ego existe e todos nós experimentamos esse sentimento, né, de eu, aquele que pensa, aquele que planeja, aquele que é o autor, que é o diretor, né? Esse sentimento de autoria, tudo isso, esse sentimento, esse senso de ser o executor, o fazedor, o pensador, o criador. Então, isso é o ego que se identifica como o fazedor, o executor. A gente sabe que o corpo ele age, né? Agora, se ele pode agir sem um sentimento de que eu sozinho estou fazendo tudo isso, ou ele pode agir com um sentimento de que a totalidade de fatores corroborando para que essa ação ocorra, e eu estou também participando, através desse livre-arbítrio, tentando, entendeu? Direcionar essas ações sempre em harmonia com o campo dármico. O ego ele jamais será destruído, porque sem o ego, o indivíduo ele não consegue participar, não consegue, entendeu? Interagir com o campo. Então, o problema do ego não é que o ego deve desaparecer, porque isso significa você ser incapaz de viver a sua vida. O ego precisa ser educado, segundo esses ensinamentos védicos, de tal modo que ele possa ser um ego sábio. Um ego sábio é aquele que age compreendendo até que ponto, e até que ponto o sistema está usando todas essas ações, participa somente decidindo, regulando essas ações, entendeu? Através da assimilação desses conhecimentos espirituais, de tal modo que ele também vive em harmonia com os outros seres. Todos os outros jivas não humanos vivem em harmonia com os outros seres. Eles foram desenhados para viver, entendeu? Em equilíbrio, em harmonia com tudo. E o jiva, devido a esse livre-arbítrio, esse ego, esse intelecto que determina, decide, ele encontra muita dificuldade, porque ele quer ser feliz aqui, mas, ao mesmo tempo, ele, devido a essa capacidade intelectual de escolha, ele acaba ficando preso nas escolhas que lhe dê prazer e segurança. E ele esquece de fazer escolhas do ponto de vista de seguir o Dharma, entendeu? E seguir a libertação do samsara. Então, a gente tem que iniciar fazendo as ações como samsara, sofrer, ralar, comer o pão que o diabo mandou, porque todas as ações do ego, elas são sólidas, né? Nesse sentimento de que eu faço, controlo, e eu tenho controle das minhas ações, pensamentos e meu destino.
o cara vai ficar ralando, 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 e ele só faz ações porque ele quer, né, curtir segurança e prazeres, né? Aí ele, mais tarde, ele vai entrar em contato com essa cultura védica, com esses ensinamentos védicos, e aí ele vai fazer ações dedicadas à harmonia do campo, ações dedicadas ao Lorde desse universo. Então, são ações qualitativamente totalmente superiores. Ali, o ego do indivíduo ele começa a crescer, ele começa a ser espiritualmente elevado, ele começa a ser purificado e ele começa a sacrificar até mesmo aquele ego ignorante, que é o sentimento que eu faço e aconteço, e controlo, e determino, e decido. Entendeu? Aquele sentimento egóico estúpido, infantil, ignorante, vai dando lugar a um sentimento de eu, entendeu? Mas esse eu é só aquele que sou um instrumento do Lorde Ishvara, porque aqui nada ocorre sem essa conjunção de fatores que é o que nós chamamos de Ishvara, o Lorde, entendeu? A gente não sabe fazer nada, a gente não sabe nem fazer a digestão daquilo que a gente come, a gente não sabe dormir, a gente não sabe fazer nada, Ishvara faz tudo para a gente. Ainda assim, o ego infantil, o ego absolutamente analfabeto, em termos espirituais, é o ego que assume, ele possui todas as ações como se fossem de propriedades suas, entendeu? Mas isso não significa que o ego deva desaparecer e o indivíduo deva viver num estado de transcendência essa que não permite a ele nem mesmo mais funcionar na sociedade. Não, o sentimento de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, continua. Mas tem aquela ignorância embutida naquele pensamento eu faço, que é aquela noção, ideia de que eu sou o único fator determinante, né, por trás de cada uma das minhas ações. Tá? Então, respondendo a sua questão, né, a síntese da resposta é que o ego ele realmente existe e ele é experienciado por todos os jivas humanos. É o pensamento eu sou que dá origem a eu faço, entendeu? Eu possuo, eu quero, etc. E esse eu pensamento, ele vai crescer espiritualmente até que ele consiga incluir Ishvara, né, nesse contexto e até que ele consiga compreender que Ishvara está fazendo tudo por nós, inclusive as nossas ações. Ele pede somente uma pequena parcela de participação do jiva humano, que é aquela de regular as suas ações, fazendo um uso apropriado do seu livre-arbítrio, de tal modo que as suas ações sejam voltadas para o benefício do todo, do meio ambiente, dos outros seres, entendeu? Porque todos os outros seres vivem em harmonia com seus meios ambientes, seguindo as suas naturezas. Tá? Então, o ego ele não pode ser destruído, não deve ser destruído. O ego é esse sentimento de que eu faço, eu penso, eu planejo e eu controlo o meu futuro, que são pensamentos muito infantis, espiritualmente dizendo, e com essa educação espiritual, o ego vai se tornar um ego bem educado, espiritualmente sábio, e ele gradualmente ele vai morrer. Quando a gente diz a morte do ego, a espiritualidade é a morte do ego, não significa que ele vai se tornar incapaz de participar no mundo. Ele vai perder aquele ego cuja conotação é pura infantilidade, é puro delírio, pura fantasia, pura ignorância. Então, quando a gente diz que o ego morre, ele morre do ponto de vista de total ignorância a respeito de Ishvara, entendeu? E sem dizer que é total ignorância a respeito da real natureza de Ishvara, Jiva e Jagata, que é a natureza desse pobre Jiva, sob total efeito, né? Totalmente governado por essa ignorância cósmica universal. Você entendeu, Jesus? Entendi. O professor, então, assim, a última pergunta.
somos a consciência pura, né? Sem atributos, que está presente em todas as coisas, todos os seres. E nós já somos. Essa busca, né, para a realização, essa busca do despertar, quem faz essa busca é o ego. É o ego. O ego espiritualmente educado, o ego espiritualmente mais elevado. Ninguém busca o alto, a menos que essa pessoa já possua muitos méritos espirituais, entendeu? Precisa nascer com boas vasanas espirituais, méritos de encarnações passadas, de nascimentos passados, de tal modo que esse ego já nasça com muita maturidade espiritual. Aí o que ocorre com esse ego? Na idade de 15, 17, 20, ou 25, ou 35, ele começa a olhar para o mundo com total indiferença e ele começa a buscar esse autoconhecimento, entendeu? Então, é o ego que busca o autoconhecimento, nada existe sem o ego, que nada mais é do intelecto, mas é um ego espiritualmente elevado, aquele que busca o autoconhecimento. Aí, o que acontece nessa busca? O ego espiritualmente elevado, ele quer descobrir o Brahman, quer descobrir a sua real natureza. Aí, com o tempo, ele chega nas escrituras dos Upanishads, até que ele compreenda que ele é aquilo que ele estava buscando, mas ele compreende de modo claro, direto e livre de qualquer dúvida, entendeu? Eu sempre fui aquilo que eu estive buscando, né? Mas antes, se alguém me dissesse, eu jamais poderia aceitar. Agora, né, que o professor diz, que as escrituras me dizem, eu tenho a capacidade, a pureza, né, a maturidade espiritual para receber essas declarações e compreender, entendeu? Que eu sou, em minha real natureza, aquilo que eu sempre busquei, a plenitude, a satisfação, a paz, a alegria, etc, etc. Então, tudo inicia com o ego e tudo termina com o ego compreendendo que o ego é Brahman. Tudo começa com o ego sofre desse sentimento de limitação, ele começa a buscar espiritualmente e a busca termina quando o ego compreende que ele não é ego, mas ele é a consciência, ele não é o fator, é o sentimento. Ele deixou todas essas atividades para Ishvara, ele compreendeu Ishvara, ele consagrou todas as atividades que Ishvara propicia essa corpo-mente exatamente como um instrumento de Ishvara. Ele resolve o problema do ego primeiro através de Ishvara, a compreensão de Ishvara, que Ishvara opera todos os jivas, até que ele possa compreender em seu devido tempo de purificação que agora o ego foi resolvido em Ishvara, eu vou realmente resolver ele de uma vez por todas, compreendendo que até mesmo Ishvara, Jiva, o ego Jiva, os corpos dos Jivas, tudo isso, nada mais é do que uma mera sobreposição naquilo que eu sou, a consciência, a única realidade. Entendi. Ok. Obrigado, professor. Ok, você é muito bem-vindo, Jesus. Boas perguntas. Boa noite. Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Também eu comecei a estudar há pouco tempo, estou no primeiro livro também, e acompanhando as aulas. Mas eu sei que a orientação é que se espere, né? Porque muitas das nossas dúvidas vão ser respondidas. Mas eu tenho uma questão, uma dúvida muito forte que, assim, eu gostaria de saber um pouquinho agora, que é com relação à sexualidade, porque a gente sabe que o tantrismo, ele também vem dessa tradição indiana. E aí eu queria saber o que o Vedanta fala a respeito sobre a perda de energia sexual e tudo isso, Kundalini, se isso é dito ou se não.
Não, como é que é o seu nome? É Poliana? Poliana. Poliana. Você é de onde, Poliana? Eu sou de Londrina. Londrina. Ok. Londrina é São Paulo, né? É Paraná. Paraná. Ah, sim. Então, legal. Então, o Vedanta, ele não aborda esses temas, entendeu? Kundalini, energia, sexualidade, tantra, nada disso é do interesse do Vedanta, tá? O Vedanta é uma metodologia de ensino que examina as nossas experiências do dia a dia somente para revelar para o indivíduo a sua real natureza, aquilo que é já ok, aquilo que é já completo, aquilo que é já pleno, aquilo que já é satisfeito, aquilo que não sente falta de nada. Então, o objetivo do Vedanta não é explorar o campo das energias, o campo dos objetos físicos materiais, dos objetos sutis, tais pensamentos e emoções. O Vedanta, ele não tem interesse em nenhum objeto de experiência, porque todo e qualquer objeto de experiência ele é visto como um objeto, portanto, alguma coisa que o observador do objeto. O Vedanta tem o objetivo de revelar o observador de todo e qualquer fenômeno, ok? Mas não significa dizer que as pessoas não possam viver as suas vidas e ter as suas experiências sensoriais, as suas experiências sexuais, etc, etc. Mas o importante é que a gente saiba que não existe libertação através do Tantra, através da Kundalini, como fenômeno energético, entendeu? Ele, no máximo, ele pode ajudar a reequilibrar as energias, ou como é que se diz? O release, ou como é que se diz release? Liberar de energias que estavam suprimidas, reprimidas, entendeu? Alguns nós energéticos, digamos assim. Então, tantas dessas coisas podem servir o propósito de melhoramento do complexo corpo-mente do indivíduo, do Jiva. Mas o Vedanta, ele é simplesmente voltado a esta ciência religiosa que começa com Karma e Dharma, que é a compreensão do que é realmente Deus e o que é o mundo, entendeu? E de que modo o Jiva pode se beneficiar desse relacionamento com o mundo, desde que ele traga em conta a presença desse fator chamado Deus. Esse é o estado inicial do Vedanta, que é profundamente, entendeu? Complexo do ponto de vista que compreender Deus requer uma mente muito sutilizada, e compreender o que é o Jiva e o campo dármico e os modos os quais as nossas ações servem como purificação e os modos os quais determinadas ações vão nos amarrar sempre mais profundamente no samsara. Tá? Então, começa com essa ciência chamada Karma, Dharma e Upasana, que é a meditação, e o Vedanta simplesmente não tem nenhum interesse em nenhuma desses fenômenos energéticos, tais quais Kundalini, o Tantra, ou nenhuma dessas ciências, entendeu? Que são partes dos Yoga Sutras. Existem dois mundos atuais, um é aquele do Yoga, o Yoga é interessado em fenômenos objetos, e ele quer desenvolver a capacidade, né, de experienciar, de experimentar alguns fenômenos, os assim ditos fenômenos transcendentes, ou fenômenos extraordinários, né, como a elevação, né, da Kundalini, qualquer tipo de fenômeno energético. Então, tudo isso é parte do mundo da yoga. E o Vedanta não lida, ele não é voltado, ele não desperta no meditador, no investigador, essa vassana, ele não alimenta essa vassana por fenômenos energéticos, fenômenos, ou condições, estados, condições mentais alteradas, entendeu? Ele até mesmo, em geral, ele não estimula as pessoas a tomarem, a injetarem, a ingerirem substâncias que alterem a consciência humana,
porque, no final das contas, entendeu? Embora algumas dessas experiências possam servir a determinados propósitos, muito frequentemente as pessoas acabam presas nesses objetos, nesses fenômenos, nesses objetos energéticos, nessas condições mentais alteradas. As pessoas acabam quase que inevitavelmente vinculadas a elas, presas a elas, desenvolvem uma vássana por esses fenômenos, entendeu? Que não conduzem ao autoconhecimento e à libertação. O Vedanta é um mundo à parte, entendeu? Sim, perfeito. Muito obrigada. Nada, querida. Muito bem-vindo. Obrigada. Quem é o André? O André? Cadê o André? Posso ver o André? Acho que a câmera dele não funciona. Não? Ele escreveu que está sem microfone e sem câmera. E sem câmera. Ainda bem que ele pode nos ouvir, senão estaria aí, né? Há muito tempo que eu não vejo o André. Ele avisou que está com ouvidos. Sim. Que bom. E o Alexandre, como é que está o Alexandre? Eu estou bem, Orlando. Estou aqui adorando essa música aí, essa escola de samba aí que tá tocando aí atrás. Mas vamos lá. É música para os seus ouvidos, né? Suas orelhas vertidas, né? Isso é tudo música, né? Melhor. Isso é perfeito. Mas vamos lá, vamos fazer uma pergunta. No capítulo 6 do Panchadasi, no verso 35, foi a última aula, professor. No verso que diz assim, ó, o selfness das coisas e o isness das coisas pertencem à consciência e o resto pertence à Maya. O isness ali é a existência. Está tudo tranquilo, eu entendi bem isso aqui. Mas a parte do selfness das coisas, eu sei que aqui é o ser, mas ficou meio assim, meio vago para mim. A parte da existência eu entendo, mas o que é exatamente esse ser das coisas? O ser, isso aí, quando nós passamos por esse verso, eu pedi para o Alex, eu corrigi ele, ele anotou as correções, entendeu? Porque o Alex estava frequentemente traduzindo o self, ou selfness, como individualidade, né? O self significa o ser e a existência, entendeu? O ser e a consciência, o sat-chit, são formas diferentes de se referir que a existência e a consciência, entendeu? Todas elas, tudo isso que é natureza ilimitada, pertencem a Satya, né? Pertence a Brahman. Tudo o resto dentro do âmbito da experiência humana pertence a Maya. Então, Maya é que vai pro esse aparato macrocósmico refletor, né? É que vai brilhar ou refletir esses três princípios que formam o universo, que é Ishvara, Jiva e Jagat, né? Então, tudo que existe no mundo, no universo, é devido a Maya, entendeu? Então, Maya, todo fenômeno, tudo que existe, todos os universos, né? O físico, o material e todas as outras dimensões, tudo que existe pertence a Maya. E o que pertence a Brahman? A consciência, a existência infinita e limitada. Agora, Maya
possui uma existência que não é real. Por que a existência de Maia não é real? Porque ele não desfruta de uma existência livre e independente de um outro fator. Tá? Qualquer coisa que dependa de um outro fator para que ele exista, entendeu? Não é real. Então, a metáfora mais simples para a gente compreender é, por exemplo, a gente tem o oceano e a gente tem a onda. Né? A onda, ela existe? Ela existe. Ela é real? Não, ela não é real. Por que ela não é real? Porque ela depende do oceano. Né? Ela existe em oceano? Não, ela não existe em oceano. Então, o que ela é? É simplesmente uma sobreposição de nome, né, e forma para o princípio chamado oceano. Né? Então, Maia é uma ondinha que existe dentro da consciência, existência infinitamente não limitada. Ele existe e vai colorir o universo, entendeu? Através das suas propriedades e qualidades, originadas das três energias, para esse universo incrível. Né? Mas ele não é real. Ele não é real por quê? Porque ele não tem uma existência livre e independente daquilo que é o único princípio livre e independente de todo e qualquer fenômeno. E esse princípio é a consciência e a existência. São dois nomes para aquilo que nós somos. Consciência e existência. Que, por acaso, que é muito importante, a propósito, é infinitamente não limitada. A parte mais importante desse conhecimento é existência. Eu concedo existência, minha mente e o meu corpo, mas minha mente e o meu corpo são ambos limitados, mas eu que conheço a consciência sou o único princípio infinito não limitado. Sou a única realidade. Sou o único princípio que não depende de nada além da minha própria consciência e existência, né, para ser, para existir. Entende, Alexandre? Sim, professor. Entendo, sim. A dúvida era mesmo só essa questão aí da palavra selfness, né? Mas ali entra no conceito ali de Satchitananda, né? Existência consciente ilimitada, né? Self or selfness is the beingness, o ser, entendeu? Ser que nós somos, uma consciência que nós somos. Entra dentro dessa, são diferentes formas de colocar esses dois aspectos que são as naturezas de Brahman, que é consciência e existência, né? Não, perfeito. Não, assim, pensando aqui e queria verificar com você se complementa. Esse selfness, ele, se a gente fosse aportuguesar essa palavra, seria algo como a seidade das coisas, né? Sim. Então. Sim, daí... essa é uma palavra que eu já ouvi você falar, muito boa. Que nem existe, né? Mas a gente consegue entender, né? A seidade. Então, é uma maneira como eu entendo, assim, conhecimento dos objetos, porque existe uma seidade necessária no conhecimento dos objetos, que é o conhecedor. Então, eu penso muitas vezes que esse verso, que ele também me chama muita atenção, ele aponta para isso, que é para que todo objeto de conhecimento seja conhecido, o indivíduo conhecedor, né, a consciência refletida, é fundamental. Então, acho que pode ser nesse sentido também. Não, professor? Sim, talvez. Você dizendo que porque isso em inglês é o isness, né? Não é isness que dizia? O isness seria mais como a existência, né? E o selfness como a seidade, vamos dizer assim. Sim, o selfness seria a seidade, sim, muito bem colocado. Sim.
existência que aparece como o sentimento de eu sou, né? O eu sou, que permite, né, essa capacidade de existir e conhecer. É isso que você está colocando, mais ou menos? Sim, e o próprio testemunhar de todos os fenômenos, objetos de conhecimento, ele só existir na dependência dessa seidade. Seidade é o sentido do eu, né? que é esse reflexo primordial, né? da consciência original, produzindo essa seidade. Eu acho que é muito bem colocado, Fábio. Ok. Obrigado. Obrigado a você por sua contribuição, Fábio. Talvez, espero que tenha acrescido aí a questão do Alexandre. Sim, é muito sutil, pelo menos uma boa parte da turma. Falhou um pouco o áudio. Estou dizendo, foi uma contribuição mais sutil, entendeu? Mas eu acho que a maioria das pessoas talvez compreendam. Vocês compreenderam? Quem não compreendeu muito bem o sentido da seidade nesse verso? Eu perguntei se esse verso, né, é aquele que diz que a gente experimenta em Nietzsche dois atributos da consciência, né, a existência e essa consciência, como o Fábio colocou, como esse reflexo, né, da consciência, como essa testemunha. E não o terceiro. Eu estou de volta aqui, já dá alguns segundos. Vocês ouviram o que a Betânia disse? Marcelo? Diga. Tá, a internet está muito ruim, vamos fechar a aula por hoje. E a gente, na abertura da nossa classe de sábado, eu gostaria de revisitar esse conceito, entendeu? Integrando... Por acaso, é praticamente onde que nós paramos na aula passada, porque eu acabei de ver aqui, é o verso 35, que trata dessa isomers. Sim, eu quero... A gente gostaria de revisar... Revisar isso sob a luz dessa colocação do Fábio e da colocação da Betânia aqui. Então, a gente faz isso no sábado próximo, porque está muito ruim na internet aqui. É isso, queridos. Uma boa noite para vocês, tá? E a gente se vê no sábado. Om Purnamada Purnamidam Purnasya Purnamada Om Shanti Shanti Shanti. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos.
que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.